Meu nome é professor Gustavo Domingos Sacher Bisinotto, sou graduado em administração, graduado em contabilidade e especialista em gestão pública. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre as teorias da administração pública. Será a nossa disciplina este semestre e o objetivo principal dessa disciplina é compreender a administração pública de hoje voltada e também com experiências na administração pública de antigamente, que não era bem conhecida com esse nome, mas desde o século XV, XVI, já se configuravam como cientificamente uma teoria. Então, para isso, nós vamos estudar em 6 módulos, em 6 unidades, desde o início, de como surgiu, como foi, como teve registros do seu surgimento até os dias atuais. A administração pública está cada dia mais presente em nossas vidas, não é verdade? O que seria da saúde, da educação, da segurança, bem como da limpeza das nossas cidades, dentre outras funções das quais dependemos da ação do Estado. Por isso, você vai, a partir de agora, conhecer conceitos importantes sobre o universo complexo e dinâmico que envolve a administração pública. Assim, essa disciplina é fundamental para que a sua caminhada em busca de uma formação profissional como gestor público. Convido você para o mergulho em uma abordagem teórico e histórico-social da temática da administração pública. Teórica, porque vamos conhecer e debater alguns conceitos e princípios daquilo que entendemos por administração pública. Histórico-social, porque não podemos estudar a administração pública sem contextualizá-la ao longo do tempo e do espaço. Isto é, sem vínculos com fatos históricos, econômicos, sociais, culturais e políticos da nossa sociedade. Iniciamos ousando propor um desafio, que você adquira um olhar mais abrangente sobre o próprio conceito de administração, introduzindo a ideia de prática social, importante para a sua ação futura como gestor público. A seguir, você fará uma viagem desde os primórdios da administração pública, conhecendo suas tipologias e os contextos históricos sociais, que configuraram e tornaram possível a existência da administração pública em 3 versões importantes: a patrimonial, a burocrática e a nova gestão pública ou administração gerencial. Também vamos passear pela história da administração pública no Brasil, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. Então, nós faremos uma apresentação, esses 3 primeiros unidades nós fazemos uma pegada geral, e em seguida nós faremos uma abordagem mais específica, módulo a módulo, item a item desse. Então, a patrimonial, a burocrática e a gerencial, que inclusive, para quem está buscando se formar, buscando aí se qualificar em administração pública, e principalmente visando o concurso, é uma disciplina extremamente importante, extremamente fundamental. Isso não é que cai em concurso, despenca em concurso. E como eu tenho certeza que a maioria de vocês já trabalha ou tem intenção de trabalhar em um órgão público, essa disciplina vai ser fundamental para a formação de vocês. Então, vamos lá. O que é, afinal, administração pública? Nós temos vários autores com vários conceitos diferentes. Ressalto para vocês que a minha opinião, como a opinião de outros autores, não é uma opinião, uma ideia fixa, que não seja assim maleável ou flexível. Isso é a visão que nós temos hoje. Nada impede que daqui a alguns tempos ela possa mudar. Mas essa visão de hoje ela é embasada em aspectos sociais e culturais. Então, a administração pública é, em sentido prático ou até subjetivo, o conjunto de órgãos e serviços e agentes do Estado, bem como das demais pessoas coletivas públicas que asseguram a satisfação das necessidades coletivas variadas, tais como a segurança, a cultura, a saúde e o bem-estar das pessoas. Então, a administração pública nada mais é do que um conjunto de pessoas, ferramentas e recursos, ou materiais, como alguns autores chamam. O que ela faz é principalmente articular esses recursos para que possa atender o interesse coletivo, para que possa você contemplar um maior número, um maior grupo de pessoas possíveis, até porque são elas que arcam, que sustentam
toda a estrutura, né, os pilares do governo, do Estado. Tá? Helmut Mayer, né, disse que a administração pública é a ocupação de todos aqueles que atuam em nome do povo, em nome da sociedade, e que delega de forma legal e cujas ações têm consequências para os indivíduos e grupos sociais. Então a definição dele, né, já é um pouco mais voltada para gerencial, né, que foca mais a questão legal. Isso nós vamos ver um pouco mais adiante, né, porque nem sempre foi assim. Nós tivemos épocas que o administrador público ele era um monarca, era um rei, né, então o poder era centralizado, né, e isso, nos dias de hoje, a tendência é acabar. Né. Nós temos ainda alguns países que possuem a monarquia do tipo parlamentarista, né, mas que você tem a figura do gestor, né, com duas figuras de gestão principal. A figura do rei ou da rainha como uma posição diplomática, né, e a figura do primeiro-ministro como chefe do executivo. Tá? Após a análise de diversos estudos envolvendo a temática da administração ou gestão nas últimas décadas, nos mostra que podemos agrupá-los em 3 grandes grupos. Tá? O primeiro, né, engloba a perspectiva da administração como técnica, ou seja, como uma variedade de abordagens cuja preocupação é apresentar a administração como uma ferramenta tecnológica, neutra e objetiva, ou ainda com ensinamentos baseados em modelos prontos para serem aplicados, em busca dos melhores resultados coletivos, pré-estabelecidos e não atingíveis sem sua aplicação nas organizações, tanto pública como privada. Assim, temos a administração com estruturas formalizadas de sistemas de controle capazes de garantir eficiência sobre a coordenação das ações humanas. Ou seja, o primeiro tripé, né, digamos assim, da estrutura da gestão pública seria a técnica. O que seria isso, a técnica? São as ferramentas, os modelos de gestão, né, ferramentas que eu digo, por exemplo, organograma, fluxograma, né, que tiveram uma evolução ao longo do tempo, baseada na administração privada. Né? Vários conceitos, várias ferramentas que hoje são utilizadas na administração pública foram embasadas na administração privada. Tá? Por quê? Porque a privada, né, não existia assim, nós vamos falar disso também, a questão do nepotismo. Né? Hoje pode até ser que existe, mas muito pouco. Né? E a privada, geralmente, ela se baseia mais em resultado. A pública, ela baseava simplesmente no poder. Tá? Então, com essa diferença. E a necessidade da busca de resultado, de controle, né? Como vocês podem ter estudado já com Chiavenato, né? As 4 ações dentro da administração, que é planejamento, organização, direção e controle, e hoje já se fala até na 5ª, que seria a avaliação, contribuíram principalmente, tá, para a evolução também da administração pública. Tá? Então, foram ferramentas que surgiram na administração privada, que aí em meados do século XVII, XVIII, passaram a ser adotados pela administração pública também em alguns países. Isso nós vamos comentar mais profundamente também. Tá? O segundo grupo diz respeito aos estudos que contemplam a perspectiva da política nas organizações. Isto é, em contraposição ao tecnicismo do grupo anterior, esses estudos dão ênfase à política ou a questão dos conflitos de interesse entre grupos nas organizações, caracterizando os ambientes intra- e interorganizacionais como dotados de grande incerteza. Então, esse segundo ponto, que seria a política, né, o primeiro a gente falou da técnica, o segundo é a política. Ele é o que a gente configura como mais presente dentro da administração pública. Por quê? Tudo que você vê hoje, né, você vê em cima de política. Tá? Falar, é politicagem, está fazendo isso por política, sim, né? A gente chama assim, de um mal necessário. Eu mesmo, né, quando era menor, assim, eu era muito contra a política. Por quê? Porque eu percebia algumas ações que eu ficava indignado. Né? Por exemplo, hoje o fulano é melhor amigo do ciclano, mas por uma questão política. O ciclano mudou ideia, mudou opinião, ele já passa a ser adversários mortais, né, digamos assim, quase que, né, um confronto feroz. Então, a política, né, ainda assim, desse tripé, né, é o que a gente vê assim, mais presente dentro da administração pública. Por quê? A política, ela representa a vontade da maioria. Tá? A política, ela não serve só
né, na grande maioria, por conta de poucos corruptos, a gente tem a política como algo ruim. Você fala com a pessoa é política, você já está atribuindo um significado ruim para aquela pessoa. Né? Por quê? Por conta de poucos grupos, né, que existiram, e infelizmente são esses poucos grupos que sobressalecem a maioria, né, que é quem realmente está ali para ajudar, para contribuir, que realmente foi escolhido, né, eleito entre as pessoas, para que, né, ele obteve o poder, né, temporário para representar aquelas pessoas. Tá? Os pressupostos de base são construídos a partir da noção de que as organizações são palco de conflitos entre grupos ou coalizões que disputam entre si processos de escolha decisória, apoiando-se para a resolução desses conflitos, no exercício de relações de poder. A organização é tomada como uma arena de disputas de grupo dotados de interesses divergentes em busca do controle das decisões. Então, isso está muito presente, né, como eu disse, no nosso dia a dia. Vale ressaltar, logo eu já vou dar um exemplo aqui, que algumas pessoas que detêm alguns cargos, né, elas se vangloriam desses cargos e às vezes acabam tomando decisões de favorecimento próprio. Né? Então isso é crime. Né? Provavelmente vocês devem ter alguma disciplina que vai tratar mais específico disso. Né? Mas vale ressaltar assim que hoje, né, eu vou falar um pouco mais adiante também, o controle é feito, né, o cidadão hoje ajuda a fazer parte do controle da administração pública. Ah, mas através de onde? Né? Tribunal de Contas, auditoria, né? Então a gente vai falar um pouco mais adiante também sobre isso, mas assim, dentro da ferramenta de controle da administração pública, a gente tem o controle interno e externo. O interno é feito, né, pelos próprios servidores ali designados. Os externos, geralmente, são pessoas da própria sociedade civil que detêm um certo conhecimento sobre esse assunto, né, para poder auxiliar, né, no controle, porque às vezes ali no papel está tudo certinho, mas o cidadão vê, né, no papel fala que a obra foi feita, que a rua foi asfaltada, mas né, que está tudo beleza, está tudo bonito ali no papel. Mas aí o cidadão vai lá na rua e fotografa aquele asfalto com buraco, aquela escola que está fechada, né, aquela construção que está caindo, né, isso é comum no nosso dia a dia. Então o cidadão hoje faz parte do controle, né, da administração pública. E de certa forma ele também está envolvido com a política dentro da administração pública. Você pode entender melhor essa ideia se pensar como no seu local de trabalho as pessoas formam grupos com interesses diversos e disputam espaços de poder. Imagine, por exemplo, no setor público, um secretário que, pressionado por moradores de um bairro carente, luta pela construção de uma unidade de saúde. Que discurso esse secretário de saúde ouviria do secretário de finanças? Vocês podem imaginar, né? Vou dar até um tempinho para vocês pensarem aí, mas não precisa de um tempo nem muito longo, porque eu sei que a resposta imediatamente já veio na cabeça de vocês. Né? Não tem verba para isso. Né? É a coisa que assim, a gente mais escuta. O que muda às vezes é a palavra verba por recurso, por dotação, por orçamento, né? Por din-din, cascalho, bufunfa. Né? Isso aí é o que a gente vê com mais frequência. E não falo isso só em questão de município, não. Né? Quando eu falo isso é nas 3 esferas, município, estado e União. Eu digo isso, né, porque eu sou diretor administrativo do campus de Castres, né, é um cargo também político, e por isso eu me identifico tanto com essa disciplina. Tá? É porque assim, a gente vê que às vezes realmente tem coisa que não tem como a gente atender, porque realmente não foi previsto, não é nem porque não tem recurso, existe recurso. Mas dentro da administração pública você só pode fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. Diferente da administração privada, do setor privado, que você é vedado a fazer algumas coisas. Então, na administração privada, se tem lá alguma coisa que proíbe, está lá escrito. Se a lei não proíbe, você pode fazer. Né? Mesmo que depois alguém questione, isso aí pode parar na justiça e aí sim até mesmo virar, né, se for um caso polêmico, virar alguma lei. Tá? Então, já na pública não. Eu só posso construir alguma coisa, ou deixar de construir, ou mudar o recurso para alguma coisa, se tiver previsto. Tá? Então, por exemplo, às vezes falar, esse prefeito rouba, esse fulano rouba, mas a pessoa às vezes não conhece nem qual é o orçamento do município. Nem sabe se na LDO, né, no PPA, na LOA, está previsto asfaltar aquela rua ou tapar os buracos daquela rua. Né? Então, isso, todo PPA, LDO e LOA,
é discutido nas assembleias, seja de Câmara de Vereadores ou né, no Senado ou nas Assembleias Legislativas do Estado. Então faz parte do cidadão, competência do cidadão participar dessas discussões, até mesmo para cobrar. Por quê? Porque fica muito mais fácil, tendo a previsão legal, fica muito mais fácil de cobrar isso, né, do seu prefeito, do seu vereador, do seu governador, tá? Então isso é fundamental para que vocês possam cobrar, tá? Até pré-requisito. Como que você vai cobrar uma coisa, sendo que você nem sabe se ela estava previsto? E a administração pública, né, tem um dos princípios que vincula a execução a execução financeira ao orçamento. Então, assim, teve uma enchente, né, uns 2 anos atrás, teve uma enchente aqui em Cáceres. Então, assim, não teve como você executar imediatamente alguma ação porque não foi previsto. Né? Então, isso ocorreu o quê? Algumas enchentes, inundações, né? Mas não foi culpa diretamente do prefeito. Né? Não é defendendo nem atacando ninguém, mas é porque não foi previsto esse tipo de ação. Aí, isso aconteceu em 2010. Em 2011, 2012, já passou a ter uma reserva, né, de orçamento para esse atendimento. Tá? Então vão surgir então as divergências e mediações políticas que serão resolvidas via negociações. O novo posto de saúde poderá ser construído se o grupo de pressão tiver maior força. Isso pode acontecer em outras áreas, como educação, obras. Né? Você já evidenciou isso em sua cidade? Né? Acredito que sim. Né? Eu pressuponho que sim. Por quê? Né, vocês podem estar acompanhando, né, recentemente, aí, né, mais precisamente ontem, quinta-feira, né, no Jornal Nacional, para quem assistiu, saiu aí uma reportagem, né, sobre a greve, né, dos policiais lá na Bahia. Né? Por quê? É pressão política. Eles querem aumento de salário e utilizaram, né, uma das datas que mais movimenta recurso no país, né, mais movimenta turismo no país, que é o Carnaval, para protestar, para que com isso eles consigam, né, obter o aumento que eles pleiteiam, né, ou próximo daquilo que eles têm o pleito. Tá? Por fim, no terceiro grupo, que nós já falamos, né, da técnica e da política, estão os estudos que pensam as organizações a partir de uma perspectiva crítica. Este grupo constitui uma oposição aos outros 2 grupos, na medida em que descarta a administração tanto como ferramental técnico, quanto um espaço de disputa entre grupos e pessoas no interior das organizações. Assim, na perspectiva crítica, a administração influenciada pela obra de Karl Marx e aplicada aos estudos organizacionais é vista como mecanismo de controle social, a serviço dos interesses maiores de proprietários das organizações e de outros bens privados da sociedade. Ou seja, em vez de uma técnica neutra, ela é um ferramental garantidor dos lucros do capitalista, bem como do controle da avaliação dos trabalhadores nas organizações. Isto porque, em uma sociedade dividida em classes sociais antagônicas, ou seja, né, você tem capitalistas e trabalhadores totalmente diferentes, né, um com interesse, o outro, capitalista com interesse, né, e trabalhadores com outro interesse, né, então isso a gente chama de antagônico, estão sempre em conflito. Né? Ou seja, capital e trabalho, capital intelectual, capital financeiro. Tá? E emerge o papel da administração como fornecedor instrumental ideológico para garantir as relações de poder. Né? Isto é, possibilitar aos capitalistas que eles possam exercer o controle sobre os trabalhadores e alcançar resultados desejados nas organizações. Então, ou seja, o capitalismo, né, ou seja, os empregadores, digamos assim, nós vamos falar disso também, a relação de poder, né, tem que ser estabelecida de forma que, né, a pessoa que está subordinada àquele patrão, àquele chefe, àquele, né, superior, ela possa ser uma relação profissional e amigável. Né? Ou seja, você explora aquele funcionário, aquele servidor, aquele colaborador de uma maneira, né, coerente, decente e justa, né? E em contrapartida ele devolve, né, o serviço ou a manufatura daquele bem, produto ou serviço que você necessita. Tá? E o que esses 3 grupamentos, como a gente chama, tem a ver com a ideia de gestão com a prática social? Tá? O que isso tem a ver, né, a união desses 3 grupos, né, com a prática social? É necessário uma alternativa que incorpore de forma integrada ao tripé técnica, política e crítica social, a ideia de gestão. O que implica em darmos atenção ao ferramental
técnico, as estruturas, as tecnologias e os procedimentos operacionais, né, ao como fazer, aos conflitos interpessoais e grupais, daí decorrentes pelas diversas formas possíveis de ação e interesse dos membros organizacionais. E, por fim, ao nível mais amplo de conflitos nas sociedades, advindo de várias instâncias, sejam elas econômicas, culturais, sociais, políticas, ideológicas, como nos ensinou Marx. Em síntese, o caminho é compreendermos a administração como prática social. Nela, a ação é baseada no que o grupo considera como conveniente. Esse conhecimento não se refere àquele obtido na escola, mas sim àquele que vem em nosso conhecimento prático das coisas diárias. O fato de pertencermos a um dado grupo social nos habilita a sabermos como agir nas diversas situações sociais. Tá? Então, nós temos um exemplo assim, a questão de você ir na igreja, né, por exemplo, todo domingo, né, ou sábado, né, aí é o dia que você vai. Toda vez que você vai na igreja, né, você vê que as pessoas em si procuram usar, né, aquela roupa mais bonita, né, ou aquela assim mais adequada para esse tipo de ocasião. Né. Tem até, né, algumas festas aí que você vai, que você fica com medo de errar na roupa, de estar muito chique, chamar atenção, ou muito assim, discreto né, ou muito vulgar e aí acabar chamando a atenção de um outro jeito. Né? Então, isso a gente configura como uma prática social. É uma coisa assim, que ninguém falou para você, se bem que algumas festas impõem o tipo de roupa, mas ninguém falou para você como é a roupa de domingo, né? Como você deve ir à missa no domingo, né, com aquele tipo de roupa. Né? Isso aí, e outro... tem um outro tipo de prática social também que a gente chama, né, conhecida como know-how, né, aquele conhecimento, aquela experiência que você vai adquirindo, né, que se transforma numa determinada carga de conhecimento, que aí você pode estar repassando para as pessoas, né, dividindo e contribuindo, né, com elas para que elas possam também, né, se engrandecer do mesmo jeito que eu faço aqui com vocês. Né, eu espero que vocês, né, aprendam, né, a administração pública e compreendam as teorias para que vocês possam obter o know-how, né, nessa área e aí atuar de uma melhor forma dentro do setor público ou até mesmo prestar no concurso público, né, para quem aí não é um servidor ainda e que tem interesse de ser, né, para que isso possa contribuir para a formação de vocês. Dessa forma, as pessoas também praticam, né, executam a prática social, né, quase que de forma imediata. Né, porque assim, roupa de domingo significa dizer que está bem trajado. Né? Então, esse aspecto de estar bem trajado é uma prática social. Né? Ninguém impôs isso para ele. Né? Ele tem a consciência porque ele observou que as outras pessoas fazem isso e ele também faz. Então, ele tem a ideia de que, até mesmo se ele não fizer, ele pode se sentir excluído do grupo social. Tá? Então, isso tem um aspecto muito mais abrangente do que aquele aspecto técnico específico. As organizações são pensadas como conjuntos de prática, nos quais seus indivíduos estão rotineiramente engajados na manutenção ou reestruturação dos sistemas de relações sociais, nas quais eles estão coletivamente envolvidos, tanto nas organizações privadas como públicas. Então, dentro da administração, qual seria o exemplo de prática social aí, né, dentro da administração pública? Né? O senhor falou aí da questão, né, da roupa de domingo, de como se vestir, e dentro da administração pública, né, tem um negócio chamado boas práticas públicas, que seria o que, mais ou menos? Eu vejo, né, o meu setor, né, na Unemate, trabalha, na verdade, fiscaliza a parte de recursos humanos, a parte de serviço, né, de matrícula de aluno, né, mas, por exemplo, a parte pedagógica é executada por um outro diretor, que é o político, pedagógico e financeiro. Né? Mas nada me impede de uma pessoa chegar lá com uma dúvida pedagógica e eu deter o conhecimento disso e explicar para essa pessoa. Tá? Então isso também configura uma boa prática. Tá? Por quê? Eu vou estar ajudando aquela pessoa. Muitas vezes acontece aqui no campus de caça, a pessoa vir, igual aconteceu um caso recentemente, a pessoa andou 1000 quilômetros, veio com a mudança para o vestibular, e ela perdeu, na verdade, o prazo de matrícula.
né? Então nós aconselhamos essa pessoa, né, o que fazer, e eu já vi situações dessas em outros órgãos que o servidor simplesmente fala, não é problema meu, isso não é minha área, não é meu assunto, procuro fulano de tal, né? E assim você vai, quase que num nomadismo, digamos assim, numa peregrinação atrás da pessoa que você realmente precisa falar, sendo que esse servidor detém o conhecimento e poderia auxiliar. Então, aí a partir do momento que cada servidor começa a desempenhar um papel, né, realmente o seu papel dentro da administração pública, ou seja, de atender com eficiência e eficácia, que eu vou falar disso também, né, as pessoas, então aí quem não fizer isso praticamente fica excluído. Então isso acaba obrigando as pessoas, os servidores, a se espelharem, né, naquele servidor exemplar, naquele servidor ideal. Muitas vezes isso acaba gerando até um certo conflito, porque aquele servidor ideal às vezes é tido como puxa-saco, como o amiguinho do chefe, o que está querendo crescer, né, isso pode até gerar um conflito. Mas se a pessoa tiver um espírito assim, de liderança, ele vai conseguir, em vez de dispersar, ele vai conseguir atrair, né, convencer, persuadir as pessoas, né, os seus colegas, a adotar a prática que ele adota, ok? Então, a prática social significa ainda afirmarmos que são produzidas pelos diversos membros das organizações, internos ou externos. Nunca são neutras ou totalmente possíveis de serem controladas. Por isso, a ideia de espaços frouxamente articulados. Tá? Entendemos, portanto, que a administração comporta entrelaçamentos entre a técnica, ou seja, os sistemas operais e tecnológicos, e os jogos de poder entre interesses de grupos diversos intra- e interorganizacionais, os quais atuam a partir de contextos sociais específicos, estruturados a partir de influências históricas, econômicas, sociais, culturais e políticas. Né? Ou seja, né, a prática ela advém também, né, desse jogo, né, entre um sistema operacional, ali, um software, um programa específico, e, né, demais tecnologias, e os jogos de poder, né, ou de política dentro do órgão. Né? Então é como se você fosse montando uma casa, né, que você tem os pilares, né, e os tijolos, e aí você vai construindo, né, pouco a pouco. Né? Ou pode ser também, dependendo do gestor, um castelo de cartas, que ele configura uma imagem, né, mas essa imagem é muito frágil. Né? Qualquer momento, qualquer, né, ação que você soprar, né, dar uma dedada ali, alguém mexer a mesa, vibrar, esse castelo pode desmoronar. Tá? Pensarmos na administração vinculada à prática social ajuda muito a ação gerencial no serviço público, que deve então ser construída a partir da análise contínua e dinâmica do tripé. O tripé, que nós chamamos de técnica, conflitos políticos grupais e conflitos públicos estruturais, eles nos ajudam a fazer uma leitura dos ambientes internos e externos às organizações públicas. E a partir desses diagnósticos, podemos incrementar nossa ação gerencial de maneira mais equilibrada. Tá? Então, porque esse tripé nos ajuda a entender como funciona a administração pública. Por quê? Mas por que né, a gente chama de tripé? Para ficar mais fácil a identificação. Porque se você tirar, como vocês podem observar aí na figura, no desenho, né, se vocês tirarem, né, uma das pernas, um dos pés, né, o objeto pode cair, né, e a estrutura, né, poderá cair. Né, mas cair em que sentido? Né? Prejudicar a imagem do órgão, prejudicar a imagem de um servidor, né, prejudicar a imagem de uma cidade, né, de uma população, e aí atribuir, né, assim, como é que eu falo, itens pejorativos àquela pessoa, aquele órgão, aquela cidade, aquele estado, aquele país. Né? Então, recentemente a revista Veja fez uma pesquisa, né, nos países aí fora sobre o que eles achavam do Brasil. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, para eles brasileiro é tudo drogado, né, tudo maconheiro drogado. Né? Já, por exemplo, na Inglaterra, todo mundo acha que no Brasil é samba e futebol. Né? Vocês podem ver aí no filme Rio, praticamente apareceu samba, futebol e carnaval. Então, é um filme que foi, né, produzido, né, fora do país, teve, né, participação de alguns brasileiros, mas se você assistir esse filme, né, aquele desenho lá, o Rio, você vai ver que o que é retratado da nossa cultura é isso. Né? Samba, pagode e futebol. Carnaval, pagode e futebol. Tá? Então,
esse tripé, né, quando a gente fala de tripé, é justamente isso. E também um depende do outro, né? Se um ficar, né, mais frouxo ou mais rígido, né, você pode ter aí também um desequilíbrio, né, e comprometer também a imagem, né, do órgão, né, ou, né, da pessoa, do Estado, da esfera governamental. E aí, né, relembrando de novo o conceito da administração pública, né, agora pegando a opinião de um outro autor, né, que é o Meirelles, a administração pública significa a totalidade de serviços e entidades ligados ao Estado. De modo concreto, é esse mesmo Estado atuando solidamente, visando a satisfazer o bem comum de indivíduos em uma coletividade sob seu domínio, nas esferas federal, estadual e municipal de governo, podendo essas duas últimas esferas gozarem de maior ou menor autonomia político-administrativa em relação à primeira. Tá? Ou seja, então, todas as entidades ligadas ao governo, né, correspondem à administração. Tá? E nós vamos falar um pouquinho mais dela, da administração direta e indireta, como que configura, né, essa união dessas entidades e como ela se comporta, né, dentro da administração. Então o Estado pode assumir duas formas, unitário ou simples e federativo. Tá? No modo unitário prevalece uma centralização, tanto política quanto administrativa. Isso é possível por meio da instituição de 3 poderes, o executivo, legislativo e judiciário, independentes, porém únicos para toda a extensão territorial que compõe determinado Estado. Assim, é definida uma unidade de poder central, da qual emanam todos os ordenamentos administrativos, judiciais e legais. Ainda que possa haver certa descentralização de poder via entes regionais, estes últimos não possuem autonomia político-administrativa, subordinando-se ao poder central. Tá? Então, um exemplo de Estado unitário, nós podemos citar aí o nosso, né, irmão Hugo Chávez, né, lá da Venezuela. Por quê? Lá o poder, ele tem as esferas, né, de poder executivo, legislativo e judiciário, mas a palavra final é dele. Né? Então acaba pendendo até mesmo para uma certa assim, ditadura, né, um governo ditador. Por quê? Porque por mais que exista, né, os 3 poderes, praticamente ele influencia, né, ele dita o que ele quer fazer, né, basicamente nos 3 poderes, e com isso ele consegue tornar, né, oficial. E nós temos o outro Estado, né, que é o simples ou federativo, tá? Que já no Estado federativo, os entes regionais, né, ou seja, estados e municípios, né, que compõem a esfera, né, a organização federal, né, por delegação de uma Constituição Nacional, detém autonomias que lhes são próprias, não podendo suas competências administrativas, legislativas e políticas serem retiradas por um ato arbitrário e unilateral do poder central, como no Estado unitário. Desse modo, cada ente regional pode, preservando diretrizes constitucionais e únicas nacionais, criar suas legislações e definir suas ordenações administrativas e instâncias jurídicas próprias. Não há aí um centro único de poder federal, mas sim um compartilhamento desse mesmo poder de Estado entre entes descentralizados regionalmente, estados e municípios, como no caso o Brasil de hoje. Então vou citar um exemplo para vocês, aqui no Brasil. Por exemplo, eu não lembro agora a cidade exatamente, eu sei que é uma cidade do sul, que estava tendo tanto assalto com motociclistas, assim, 90% dos assaltos estava sendo ocasionado por motociclistas, né, com a moto preta, capacete preto. Então, o município criou uma lei, né, assim, depois foi bem questionada, impedindo os motoqueiros de usarem capacete. Por quê? Para ficar fácil a identificação, para eles não esconderem o rosto. Né? Só que eles estavam querendo interferir numa lei maior que diz, né, que todo, né, motociclista tem que pilotar equipado. Então, assim, cada município, né, estado pode ter a sua legislação, desde que não interfira, né, na Constituição Nacional, na Constituição Federal, que a nossa é de 88. Né? Então, eles podem, mas eles não podem mudar. Por exemplo, nenhum município aqui pode criar uma pena de morte. Né? Por mais que alguns eu sei que queiram aí, mas eles não têm autonomia para criar. Por quê? Porque a Constituição Federal veda isso, ela proíbe isso. Né? Eles podem criar algumas políticas diferentes na questão, por exemplo, penal, na questão da ressocialização.
mas criar uma pena de morte, uma prisão perpétua, eles não têm autonomia para isso. Tá? Isso aí cabe ao Congresso, né, e, né, ao Poder Executivo, nossa presidência, né, mudar esse tipo de lei, tá? E teria que mudar também a Constituição. Okay? O Estado é organizado por meio da administração denominada centralizada, né, ou direta, envolvendo entidades estatais como ministérios, secretarias, e indireta, constituída por entidades autárquicas, empresas públicas ou fundacionais, bem como por entidades de cooperação ou paraestatais, ou seja, aquelas pessoas jurídicas de direito privado, mas que atuam em cooperação com o Estado para a realização de interesses estatais. Então é o seguinte, pessoal, vou citar um exemplo aqui para vocês do Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso, né, ele possui, por exemplo, as secretarias de administração, que é administração direta, Secretaria de Fazenda, administração direta, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, que é administração direta, né? E aí vamos pegar o caso nosso. Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, ela faz parte da administração direta, tá? Aí nós temos a Universidade do Estado de Mato Grosso. Ela é administração indireta. Por quê? Porque ela é uma fundação. Se vocês pegarem o CNPJ da Unemat, entrarem no site da Receita Federal e jogarem lá, vocês vão ver lá, razão social, Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso. Né? E aí o CNAE, né, Código de Nomenclatura de Atividade Econômica, né, você vai ver lá a atuação de ensino, pesquisa e extensão. Tá? Então, a questão jurídica, né, a composição jurídica da Unemat, ela diz respeito ela faz parte da administração indireta do Estado. Por quê? Porque o orçamento, as ações dela são vinculadas à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tá? Então tem hora que até tem uma certa assim, divergência aqui de opiniões do Estado, que uns entendem, por exemplo, a Unemat dentro do setor de educação e outros já entendem a Unemat dentro do setor de ciência e tecnologia. Tá? Então, até mesmo no final de 2011 saiu um decreto aí, meio doido, aí, obrigando todos os servidores a saírem de férias, né? Que o Estado estava fazendo um contingenciamento de gasto e saiu um decreto aí, né, que os servidores sairiam, né, deveriam tirar férias, né, obrigatoriamente a partir de uma data. E aí entrou, por exemplo, principalmente os da área de educação, se eu não me engano, não lembro corretamente agora. E aí falou, não, mas educação, a Unemat não está em educação, a Unemat está em ciência e tecnologia. Aí outros não, a Unemat está sim na educação, é uma instituição de ensino superior, então é educação. Então até mesmo essa configuração dentro do Estado fica um pouco meio confuso, porque de certa forma ela é educação. Mas na prática hoje ela configura como ciência e tecnologia, porque ela é administração indireta. Né? Se ela fosse assim, realmente educação, ela seria vinculada à SEDUC, que é a Secretaria de Estado, né, de Educação e Cultura, não a CECITEC como é hoje. Tá? Há ainda as organizações não estatais, mas que prestam serviços de interesse público, porém não privativas de Estado, como as organizações não governamentais, ou seja, são as ONGs, são conhecidas como aquele terceiro setor. Tá? Então, algumas até detêm recurso público, né? Só que elas são sujeitas à legislação pública também. Tudo que envolver dinheiro público, né, aquela gestão tem que prestar contas, é sujeita ao Tribunal de Contas. Então tem uma série, né, de controles justamente por se tratar de dinheiro público. Okay? Então, falando um pouquinho mais das organizações não governamentais, elas têm crescido muito no Brasil, né, e de certa forma têm auxiliado muito o governo. Por quê? Algumas ONGs ajudam, por exemplo, na área da saúde, principalmente com relação à questão da desnutrição. Vou dar um exemplo. Algumas ONGs arrecadam dinheiro, né, compram alimentos, suplementos para essas crianças, né, carentes. Né? Então, a atuação das ONGs consegue ser um pouco mais efetivas, porque elas têm conhecimento assim, local e às vezes até mesmo regional. Então, elas conhecem aquela comunidade inteira, né, também, né, conhece o nome das pessoas, sabe a situação das pessoas, e com isso ela consegue ter uma eficácia muito maior do que o próprio governo em si. Né? Um outro caso, assim, por exemplo, até entrando na questão de assistencialismo do governo,
por exemplo, a questão, né, dos projetos sociais, por exemplo, Bolsa Família. Eu antigamente era muito contra, por exemplo, Bolsa Família, vai dar o dinheiro, aí as pessoas não vão querer mais trabalhar. Mas um professor meu uma vez mudou a minha visão com relação a aos Bolsas Famílias, né, a esses programas sociais. Por exemplo, se o governo fosse repassar, em vez de dar o dinheiro para a própria pessoa comprar a sua comida, e vamos supor que o governo desse a comida, desse lá o sacolão, né, como até chegou a ser um tempo atrás. Até ele mandar o dinheiro para o Estado repassar para o município licitar, comprar, né, e entregar essa mercadoria para as pessoas, ou já morreu de fome, ou a pessoa já arrumou um emprego, né, já na dificuldade, e conseguiu, né, se sustentar. Isso, às vezes, se chegar, porque às vezes pode comprar aí 1000 sacolão e acabar entregando, por exemplo, 500. Né? Então, e sem falar assim, que isso pode privilegiar uma só empresa, né, ou assim, pequenos grupos de empresa. Então, ele dando o dinheiro para a pessoa que realmente precisa, injetando ele diretamente para a pessoa, ele consegue pular vários passos, né, e com isso ele consegue realmente ser mais eficaz. Eu vou falar um pouquinho mais de eficiência e eficácia. Tá? Então, assim, o governo tem adotado várias ferramentas hoje, e isso eu vou falar um pouco mais no último módulo também, para aumentar a sua eficiência e eficácia, tá? Para conseguir obter a efetividade. Tá, ok? Então, essas ações que estão sendo desenvolvidas, seja em parceria público-privadas, ou através das ONGs, ou das OSS, Organizações Sociais de Serviço, né, tem ajudado o governo, né, em várias ações. Tá? Eu vou falar também um pouquinho, até bom, já falei de ONG, vou falar das OSS, né, que está virando assim meio que moda hoje. Né? Eu vou citar um exemplo aqui de Cáceres. O Hospital Regional de Cáceres, e também eu vou falar assim, do estado de Mato Grosso, vocês conhecem, talvez até alguns de vocês trabalham, né, dentro dos hospitais públicos, né, estaduais, foram, né, absorvidos pelas OSS, né, as Organizações Sociais de Serviço. E qual é a intenção, pelo menos assim, que eu entendi do governo? Né? Quando você tem uma estrutura, né, de efetivo, você tem lá aquele funcionário, né, que está ali, você tem 10 funcionários, 10 médicos, vamos colocar assim, para atender, né, durante 24 horas. Né? Então, esses 10 médicos, se tiver uma pessoa, se tiver 1000 pessoas, eles vão atender o máximo que der. Entendeu? Eles vão atender assim, a capacidade deles. Às vezes cada um vai atender 10, 15 por dia. Né? Acontecia muito do próprio médico estipular uma cota por dia. Né? E passando para... E às vezes o médico faltava, o médico não ia. Né? Isso, né, é comum, a gente está vendo isso todo dia na TV. E com a contratação de uma OSS, a intenção do governo era o seguinte, eles trabalham por demanda. Né? O governo paga por demanda. Então, se tem 500, caiu um meteoro na cidade, 1000 pessoas precisam ser atendidos, né? Ou teve um deslizamento de terra, alguma coisa nesse sentido, e superlotou os hospitais. A OSS, ela vai receber, né, por atendimento, por serviço prestado. Então ela vai trabalhar por produção, ela não vai trabalhar por demanda. Né? Se a demanda aumentar, a produção vai aumentar. Se a demanda diminuir, a produção vai diminuir. Então é uma forma assim, né, muitas pessoas discordam, né, mas na minha opinião, como assim, na minha visão, melhor dizendo, não que isso seja certo, tá, pessoal? Na minha visão, essa é uma forma que o governo encontrou de aumentar a eficiência do atendimento, tá? E consequentemente aumentando a eficácia também. Isso na teoria. Tá? Isso já vem sendo notado em vários países, tá? E assim, eu ainda não observei muito na prática, eu já vi uma certa melhoria, pelo menos aqui em Cáceres já houve uma notável melhoria, digamos assim, mas não é conclusivo ainda. Tá? Em distinção à administração pública, temos o conceito de serviço público, sendo todo serviço prestado pela administração pública ou por seus delegados, sob normas e controles estatais para satisfazer as necessidades essenciais ou secundárias da coletividade, ou simples conveniência do Estado. Tá? Temos ainda o conceito de governo, que é o conjunto de pessoas que exercem o poder político e que determinam a orientação política de uma determinada sociedade,
Por consequência, entende-se pela expressão governantes o conjunto de pessoas que governam o Estado, e governados, o grupo de pessoas que estão sujeitas ao poder de governo na esfera estatal. Tá? Ou seja, o serviço público é um serviço prestado pela administração pública. Tá? E governo, né, é o conjunto das pessoas. Ora, mas não é muito parecido? Né? Serviço prestado pela administração e governo é o conjunto de pessoas? Não. Tá? Apesar de eles serem bem próximos, né, quando você fala prestar serviço, é você estar disposto. Tá? Você está disposto a ser obedecido por uma pessoa para cumprir uma demanda de outra pessoa. Tá? Então, quero deixar isso bem claro. Tá? Então, o serviço público ele é prestado pela administração, tá? Pública, no caso. Né? E governo, né, é o conjunto, né, de governantes, aquelas pessoas que governam, né, sejam os prefeitos, os secretários, governadores e secretários, tá? E governados, né, somos nós, que estamos sujeitos às ações políticas, né, as propostas, né, pela política deles para conosco. Né? Então, os governados têm esse papel também de cobrar, né, dos governantes as ações que foram propostas em campanhas políticas. Tá, ok? É importante ainda registrarmos a distinção entre políticas de Estado e políticas de governo. As políticas de Estado fazem referências ao que é estabelecido em lei, na interação entre poderes executivo e legislativo. Nesse sentido, traduzem a definição de premissas e objetivos que um Estado. Já as políticas de governo, tá, em consonância com as políticas de Estado, são aquelas definidas a partir de objetivos e fins a serem alcançados por governantes que ocupam o poder da administração pública, por meio de planos governamentais concebidos de acordo com uma dada orientação política. Tá? Ou seja, políticas de Estado, né, é aquilo que realmente está na lei, que o Estado tem que cumprir. Então, por exemplo, educação. Né, o Estado é obrigado a investir 25%, né, das suas receitas com educação. No mínimo 25% com educação, no mínimo 15% da saúde e no mínimo 10%, né, com ações sociais. Então isso é estabelecido em lei. Né? Se ele não cumprir isso, ele incide em crime de responsabilidade fiscal, tá? Por ele não prever e não cumprir esse percentual mínimo que a Constituição Federal exige. Tá? Já as políticas de governo seriam de que forma, né, os objetivos, as metas, os procedimentos que eles iam adotar para que a política de Estado, né, ou seja, para que a educação possa ser efetivamente cumprida, possa ser efetivamente né, atendida, para que a população possa ser beneficiada com isso. Tá? Então, política de Estado é aquilo que está na lei. Política de governo é o meio, é a metodologia pelo qual o governo vai utilizar para poder atingir um objetivo, para atender o interesse coletivo, vamos colocar assim, que aí resume, tá, ok? Aí, né, pegando o exemplo da educação novamente. O Brasil é determinação que a política de Estado que nenhuma criança com idade superior a 6 anos possa ficar fora da escola pública e gratuita de ensino fundamental. Para tanto, as políticas de governo nos níveis federal, estadual e municipal deverão garantir esse direito. Logo, é preciso manter condições básicas para que toda criança no limite daquela idade tenha garantida sua vaga na escola pública. Então, isso é política de Estado. E a política de governo? Construir escolas adequadas, garantir a remuneração adequada dos profissionais técnicos e professores e também a formação continuada para o magistério, né? Entre outros, né? Dar condições de trabalho, dar condições de transporte para os alunos. Tá? Então, eu acredito que tenha ficado bem claro política de Estado e política de governo. Governabilidade e governança. A governabilidade faz referência a 3 dimensões básicas, ok? A primeira faz referência à capacidade do governo para identificar problemas críticos e formular as políticas apropriadas ao seu enfrentamento. A segunda diz respeito à capacidade governamental de mobilizar os meios e os recursos necessários à execução dessas políticas, enfatizando, além da tomada de decisão, os problemas ligados ao processo de implementação. A terceira situa a capacidade de liderança do Estado, sem qual as decisões tornam-se ineficazes. Ou seja, a governabilidade,
né, significa a participação dos diversos setores da sociedade nos processos decisórios que dizem respeito às ações do poder público. Então, por exemplo, o que a governabilidade vai fazer na prática? Né? Ela vai dizer se realmente aquela ação do governo é necessária ou não. Tá? Para não acontecer, por exemplo, pode acontecer na Copa. Isso é uma previsão assim, minha. Eu já andei lendo alguns artigos, vendo algumas reportagens. Por exemplo, o custo que é construir, né, um estádio de futebol ou até mesmo adequar a cidade para receber a Copa. Né? Algumas obras sim, vão valer, realmente vão ser muito bons. Vou dar um exemplo, Cuiabá. Né? O trânsito de Cuiabá hoje é caótico. Né? Agora, por exemplo, duplicação de ponte, né, melhoria, assim, adequação de algumas ruas, né, isso vai ajudar muito o trânsito. Agora, por exemplo, o estádio de futebol que está sendo construído, né, não que isso seja uma crítica negativa, mas uma opinião minha, tá? Cuiabá não recebe eventos muito grandes, principalmente jogos de futebol. Né? São pouquíssimas vezes que você tem alguns jogos assim que realmente vão chegar a lotar mais da metade do estádio. Então, por exemplo, o estádio de Cuiabá, né, ele vai precisar, sem ter evento nenhum, ele vai precisar de no mínimo 60 pessoas para manter ele, sem evento. E pode chegar até 250 pessoas quando tiver evento. Então isso vai gerar um custo, né, muito alto para manter esse estádio. Né? Na minha opinião, vai ser difícil achar eventos que realmente vão conseguir manter, né, fazer com que esse estádio realmente compense o investimento. Né? Então, assim, as pessoas têm essa participação, a sociedade tem essa participação em algumas decisões, em algumas ações do governo, justamente para que o governo não fique bitolado apenas na Copa do Mundo. Você não pode enxergar só a montanha, a Copa do Mundo. Você tem que enxergar além da montanha, além da Copa do Mundo. Que consequências e benefícios que essa Copa pode trazer para Mato Grosso? Tá? Então, por exemplo, benefício, turismo, né? Atividade, né, comercial, né? Relações comerciais, isso é muito bom. Né? Mas, por exemplo, os próprios imóveis, né? Cuiabá inflacionou, né, gigantescamente os imóveis lá. Né? Então, tudo isso tem que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes pode se criar também uma expectativa muito grande e com isso não ter o resultado esperado. Né? Mas todo mundo está torcendo para a Copa dar, né, certo, que o Brasil seja campeão, isso ninguém discute. Né? Então, a gente falou de governabilidade, né, que é a participação da sociedade. Já a governança está relacionada ao exercício da gestão de uma sociedade. Tá? Isto é, envolve a capacidade de um governo para definir, implementar e cumprir políticas e funções. Tais capacidades são identificadas como comando e direção, que são inerentes ao processo de gestão das políticas públicas, incluindo definição e ordenamento de prioridades, bem como garantia de não descontinuidade dessas políticas no tempo. Cabem aqui as definições de diretrizes e ações de caráter estratégico que orientam as decisões do governo. Cabe também a coordenação, que diz respeito à integração entre as distintas unidades governamentais necessária para a garantia de certa unidade das políticas de governo. Supõe a compatibilização de interesses distintos à administração de conflitos em torno de um projeto mais global. E a implementação, que é o arranjo entre a mobilização de recursos financeiros, políticos, técnicos e constitucionais, a competência técnica do quadro de servidores públicos e a base de dados informacionais para a necessária operacionalização das ações estatais. Ou seja, né, a governança diz respeito a essa prática. Tá? São todo o conjunto quando você fala comando e direção, você saber o que você quer. Né? Coordenação, você definir os meios para que você vai executar aquilo. E implementação é sim, você juntar o que você pensou com as ferramentas suas e colocar em prática, né, para que as pessoas possam se beneficiar, né, para que possa haver governança, né, ou situações de governança para que as pessoas possam sentirem contempladas com as ações de governo também. Tá? Uma boa governança na administração pública requer a adoção de 4 princípios. Né? São eles: a construção de relações éticas, a garantia da conformidade em toda a sua plenitude, a transparência das ações governamentais e a prestação de contas de forma responsável. A garantia desses princípios requer ainda a participação democrática de todos os atores da sociedade civil devidamente organizada. Né? Ou seja, esses 4 princípios, né, que são eles: a ética,
a conformidade, a transparência e a prestação de conta, elas são fundamentais para que você possa, para que o governante, né, não seja julgado pelas pessoas, né, como corrupto, né, porque às vezes assim, ele pode construir determinada obra que beneficiou uma população de uma região, uma ponte, por exemplo. Mas essa ponte não serve para aquele pessoal que mora do outro lado da cidade. E o pessoal do outro lado da cidade ficou, né, pé da vida porque não foi contemplado. Né? Mas se ele, né, basear nesses princípios, ele tem governança. Talvez não para aquelas pessoas que não foram contempladas agora. Mas se o planejamento disse assim, não, agora vocês não serão contemplados, mas posteriormente sim, né, as pessoas que souberem dessa informação, né, tiverem acesso a essa informação, elas talvez não ficarão tão revoltadas, ou não sairão, né, falando por aí tanta coisa sem fundamento, sem sentido. Então, o Bresser Pereira, que eu abro aqui para vocês, o Bresser Pereira, né, é muito citado no nosso material didático, né, e para quem não conhece, foi né, o ministro que implantou o plano Bresser, né, a gente teve o plano Collor, plano Bresser, então esse cara é o responsável pelo plano Bresser, tá? Ele sintetiza que governabilidade é uma capacidade política de governar derivadas das relações de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade, enquanto governança é a capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de um governo implementar política. Tá? Então, governabilidade, ele define mais com relação à política. Tá? E governança, ele define mais quanto à questão financeira e administrativa. Tá? Então, governabilidade mais ligado à ideia, governança mais ligado à prática ali em si, à execução. Ok? E aí, só para a gente, né, fechar, né, finalizar quase essa unidade, né, eu vou falar um pouquinho da eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência se preocupa em fazer corretamente as ações ou atividades a que se propõe da melhor maneira possível. Por isso, a ênfase nos métodos e procedimentos internos. A eficácia significa a capacidade da administração pública no que diz respeito ao alcance da satisfação das necessidades de uma determinada coletividade, por meio da prestação de serviço público. E a efetividade é exatamente o quanto de qualidade deve ser obtida por esses mesmos serviços prestados. Tá? Então, qual é o resultado final disso? Então, assim, a eficiência a gente pode ter assim como um meio pelo qual as ações são feitas para atingir um determinado objetivo. Tá? A eficácia é o resultado desse objetivo. Tá? E a efetividade na verdade, como se fosse uma união dos dois. Tá? É como se fosse assim, um prêmio, a satisfação, o resultado final, a prestação de contas, é a efetividade. Então, um exemplo, né, eu sempre gosto de citar esse exemplo aqui, do jogador de futebol eficiente. Tá? Você tem, né, o pessoal aí que assiste futebol, né, hoje até as mulheres também estão assistindo bastante futebol, né? Presta atenção, né, num jogo qualquer. Você tem aquele jogador que toca a bola, que cruza, que chuta, que vai daqui, vai dali, rouba a bola, desarma, né? Mas que não faz gol. Tá? Esse jogador, ele é eficiente, né? Ele articula o time, mas ele assim, faz muito pouco gol, então ele não é eficaz. Tá? Ele é altamente eficiente porque ele corre muito durante o jogo, mas ele não chega para chutar, ele não é eficaz. Já a gente tem um jogador aí, o Ronaldo, o Romário, né, que sempre gosto de citar esse exemplo, o Ronaldão aí, que é aquele jogador que quase não corria durante o jogo, né, sempre ficava ali na banheira, mas quando a bola chegava no pé era praticamente gol. Né, então era um jogador assim que não era eficiente, mas era altamente eficaz. Né, porque ele não corria muito durante o jogo, mas quando a bola chegava no pé dele, ele fazia o gol. Né? E o que seria a efetividade? Né? Seria, por exemplo, a conquista de um campeonato. Você ter o jogador eficiente, o jogador eficaz e a união desses dois, né, ganharem um campeonato. Tá? Então, eu acredito que isso tenha ficado, né, né? Aí, pegando um exemplo dentro da administração pública em si, você tem aquele servidor que corre, monta processo, vai lá, busca recurso, né? Mas que não consegue
assim, fazer com que a obra inicie, que a obra fique pronta, né? Mas aí você tem, ele não consegue que o dinheiro venha, tem a emenda, tudo, tem o recurso, mas não consegue que o dinheiro caia na conta. Aí você já tem um outro gestor que é político. Só concluindo, pessoal, esses exemplos, né, que eu passei aí dos jogadores, é só para a gente entender como funciona a questão da eficiência, eficácia da administração pública, porque muitas vezes nós escutamos, fulano não é eficiente, né, fulano não é eficaz, né, mas na verdade as pessoas não sabem nem o que estão dizendo. Então com isso eu concluo este módulo, esta unidade, né, e logo em seguida nós teremos a outra web aula, né. Até mais.